Abra sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Naquela época, os juízes não julgavam, quem julgava era o rei. O rei, lembra lá de Salomão, lembra lá do outro rei, que as mulheres queriam comer o filho da outra. Quem julgava era o rei que era o juiz. Então Natã trouxe essa demanda para Davi, e Davi ficou revoltado, e falou: esse camarada deve morrer, e ele deve, antes de morrer, restituir 4 vezes mais a cordeirinha que ele roubou. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Meu Deus do céu. Davi, se colocando no lugar de Deus, julgou a si próprio e se condenou. Davi se julgou a si próprio, se colocando no lugar de Deus. Presta atenção, Natã era amigo de Davi, amigo. Era tão amigo que Davi colocou o nome do seu filho de Natã. Um dos filhos de Davi chamava Natã. Só que entenda uma coisa, que esse negócio de amizade no reino de Deus não dá certo. Por que o médico não opera um parente dele? Você sabe disso? Você sabe por quê? Você sabe que pela ética profissional e pela ética moral, o médico não pode operar um parente dele. Por quê? Porque envolve sentimento. Quem está entendendo? Ele vai operar uma pessoa que está morrendo. O sentimento vai tomar conta dele, não vai conseguir fazer o que era para fazer. No reino de Deus, não tem esse negócio, nessa hora, eu estou dizendo no reino de Deus, nas coisas de Deus, não tem esse negócio de amigo, não. Quando Deus manda você falar o que é certo, o que é errado. Diga glória a Deus. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe? Essa criancinha não sabe, a minha filha é difícil saber. Mas nós que somos adultos sabemos o que é certo e o que é errado. Às vezes você fala: eu não vou falar com fulano porque eu sou amigo dele, vai ficar chateado. Meu querido,
Se Deus mandou você falar, você tem que falar. Está errado, está errado. Entenda uma coisa. Eu já ministrei sobre a vida de milhares de pessoas. E eu já, nessa caminhada, gente, eu já visitei casa de membros, me tornei como se da família, comecei a ir, almoçar, às vezes, fazia um almoço em casa, ia, fazia almoço, ia lá. Mas quando chegou a hora de executar e falar das coisas de Deus, então eu fiz isso, mas acho que isso não é pecado. Não, isso é errado. Então, que amigo que é você? Não, peraí. No reino de Deus não tem esse negócio de amizade, não. O reino de Deus tem que ser executado o que é determinado por Deus. Natã era amiguíssimo de Davi. Na madrugada Deus visitou ele e falou: vai lá e fala para o meu servo que ele errou. Natã veio, falou para ele, e qual foi o veredito de Davi, gente? O veredito de Davi foi o quê? Morte. Ele se condenou. Por quê? Porque ele se colocou no lugar de Deus. Se coloque no lugar de Deus aí agora. Será que você se absolveria? Se você fosse Deus, e o que você já fez nessa vida, o que você já praticou nessa vida, o que você já pensou nessa vida, se você fosse Deus, você perdoaria você? Você perdoaria você? Davi não se perdoou. Por quê? Porque é fácil, quando eu erro, chegar nos pés do Senhor e falar para Ele: me perdoa. Mas quando é a hora de julgar, quando é para mim, aí eu quero que as coisas sejam mais leves, mas quando é para os outros, eu quero que seja pesada. Tem aquele adesivo que muita gente coloca na casa: Deus é fiel. E você é fiel a Deus? Deus é fiel. Deus, o Senhor tem que ser fiel comigo. Ele vai ser fiel, mas você é fiel a Ele? Como é que você exige? Bispo, eu sou humano. Ele não é humano, Ele é Deus. Não, peraí, como é que você exige do Criador que Ele seja fiel a você, se você não é fiel a Ele? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. E por que você não perdoa o vizinho? Por que você não perdoa o vizinho? Olha para mim, quando você olha para uma pessoa e você diz: eu não te perdoo, você está dizendo: eu não aceito o seu perdão, Deus, na minha vida. Quando você olha para uma pessoa e fala: eu não te perdoo, é a mesma coisa que você está olhando para Jesus falando: eu não aceito o seu perdão. Você está desprezando o perdão de Deus na sua vida, porque a oração do Pai Nosso diz tudo: perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem. Então você tem que perdoar. Mas meu irmão, não tem blá 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 com Deus não, meu filho. Não tem jeitinho brasileiro com Deus não. Não tem jeitinho paulista com Deus não. Lá na 25 de março você vai comprar as coisas lá, os paulistas fazem aquela jogadinha com você. Não tem não. Não tem negociação com Deus nessa parte não. Deus é justo. Quer ser perdoado? Quero, então perdoa. Não perdoa, então também não é perdoado. Mas aí eu vou dizer para você, a pessoa usa aquela desculpa, aquela velha desculpa. Você quer a verdade ou você quer uma verdade maquiada? Você quer que eu puxe a sardinha para o seu lado? Eu vou falar o que é a palavra.
A palavra a gente pregou aqui alguns dias atrás, que ela rasga, porém ela cura. Certo? Então, a pessoa usa aquela velha desculpa de sempre, aquela velha frase: Deus sabe. Meu filho, pois eu colocaria minha barba de molho por causa disso. Primeiro, que a primeira pessoa na Bíblia que usou Deus sabe como desculpa foi Satanás, certo? Ele falou para Eva: Deus sabe que você não vai morrer, Deus sabe, e ela foi lá e pegou o fruto e pecou. Beleza? Você quer falar Deus sabe como desculpa? Então tá bom, você se equipara ao inimigo lá no jardim do Éden. E aí? Deus sabe que eu sou ser humano. Você acha que Deus, o amor de Deus, gente, pelo seu amor infinito, quem crê aqui que Deus é o centro do amor? Você crê que existe um amor maior que o de Deus? Existe? Fala para essa pessoa, acorda, não vai dormir não. Fala para ela. Eu vi 2 pessoas dormindo, meu Deus do céu. Meu filho, você deve dormir no jogo do Grêmio, não é possível, do Inter. Olha só. Deus tem um amor infinito, gente. Quem aqui tem amor de... Ninguém aqui tem um amor igual de Deus, não, rapaz. Ninguém, nem a mãe. Nem tua mãe tem. Ninguém tem. Então, se Deus é amor, por que Deus deixa tanta alma ir para o inferno, hein? Por que Deus deixa tanta gente ir para o inferno? Se Deus é amor, por que Ele deixa então? Porque Deus é amor, mas vela pela sua palavra. O que é bom, sobe. O que é ruim, desce. O ruim pode se tornar bom? Pode. Olha eu aqui, vaso ruim se tornou um vaso bom. Eu vou ser bem assim, popular. Eu peço até aos senhores, que são mais cultos aí, não me veja como uma pessoa que está falando coisas baixas aqui, mas vou falar o linguajar popular do brasileiro. Eu era uma privada e hoje sou um vaso que dá para colocar uma rosa aí. Amém? Vou mentir para você, vou falar que eu era uma pessoa boa? Mentira. Desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa ruim. Quando eu aceitei Jesus, aí Ele transformou minha vida. É assim que acontece. Amém, gente? Esses dias, eu estava conversando com uns bispos, uns pastores, e nós estávamos falando de uma determinada pessoa que no passado fez muito mal para mim, muito mal mesmo, para mim, para minha família, fez mal mesmo, ele sabe que ele fez. E eu dizia, na mesa, eu falei, olha, ele mudou. Teve um que olhou para mim, só acredita que ele mudou? Pô, eu trabalho, meu querido, com mudança de vida. Como é que eu não vou acreditar que Deus mudou o coração do cidadão? Então eu sou hipócrita. Eu acredito que Deus pode mudar você, mas não acredito que Deus pode mudar o meu companheiro, que o meu companheiro que estava com o Satanás. Claro que eu acredito. Então essa pessoa que te machucou, você pode até falar assim, eu não acredito que ela mudou. Meu querido, então o que você está fazendo aqui? Vai para o carnaval. O que você está fazendo aqui? Aqui é para quem crê em mudança. Aqui é para quem crê em transformação. Aqui é para quem quer mudar de vida. Deus não mudou a sua vida? Deus também pode mudar o coração dele. Eu não acredito que meu marido possa mudar. Pode. Diga, ele pode. Diga assim, ele pode. Pode. Vive dizendo, Deus, o Senhor é fiel. Se coloca no lugar de Deus. Você fica falando, Senhor, o Senhor tem que ser fiel comigo. O Senhor tem que ser fiel comigo. Mas você não é fiel a Deus. Como é que você exige de alguém algo que você não faz?
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que palavra maravilhosa. Oh, aleluia. Faz até assim, ó. Quando eu vou na Assembleia, rapaz, dou uns glórias, sai pulando. Rapaz, eu não tenho um protocolo religioso. Eu faço o que Deus manda eu fazer, eu faço. Falo em língua, você vê que é difícil ouvir por aí, né? Até dentro da nossa igreja mesmo, mas eu falo. Eu creio, diga glória a Deus. Eu creio na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Irmão, Deus falou comigo agora. Aí você vem na segunda-feira, o bispo João está falando, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Aí você fala, oh, aleluia. Aí você vem na sexta, o bispo está falando, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não será assim. Ah, é para mim essa palavra. Aí você vem no domingo de manhã, ou vem num qualquer dia na semana, o outro pastor está falando, olha, roubará o homem a Deus? Aí você fala, isso é do homem, viu? Isso aí é o homem deturpando a palavra de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus precisava de cabrito, Deus precisava de boi de Gideão, Deus precisava de boi de Salomão, Deus precisava de boi de Abraão? Claro que não. Mas é algo sagrado, oferta e dízimo, é algo sagrado, sagrado. Sabe por que você não consegue assimilar dízimo e oferta no seu coração ainda? Tem certeza? Meu Deus. Sabe por que você não consegue assimilar ainda? Porque você é uma pessoa natural ainda. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, ele não aceita. Você pode subir essa parede, você pode virar aquela mulher, aquela que saia do poço lá do chamado, né? É o chamado, aquela japonesinha. Você pode virar de costas, você pode subir aqui, gritar, você pode espernear, você pode falar o que for, mas não muda a palavra. Dízimo e oferta é sagrado. A palavra não muda. Não adianta eu querer mudar a palavra. Gente, às vezes vem um pastor me procurar para se desligar do Ministério Igreja Mundial do Poder de Deus, porque eu sou responsável aqui do Estado. Aí vem se desligar, às vezes pede para falar comigo, né? Eu não fico falando, fica, não fico falando não. Se já vem pedir para sair é porque já está no coração. Aí eu vou deixar, está doido? Está triste? Está triste? Então Deus tem outros rumos para você. Quando vem se desligar, a pessoa vem se desligar, vem falar conosco, ela geralmente fala, sabe o que é? Eu não concordo com isso, com aquilo. Meu querido, misericórdia. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar à Bíblia. Eu é que tenho que me adaptar. Não Deus se adaptar a mim. A palavra de Deus já existia. Você pode se afastar, ficar 20 anos afastado. Quando você voltar, vai ter alguém pregando, olha, roubará homem a Deus? Aí você fala, poxa vida, que isso? Achei que depois de 20 anos ia mudar. Agora que chegou um pessoalzinho aí que está usando uma camisa apertada, falando que é coach, que é isso, que é aquilo. Você quer saber de coach, rapaz? Eu sou pastor, pregador da palavra. Mas agora chegou um pessoal apertadinho aí, com a camisa apertada, falando de Deus, falando moderno, tal. Eu pensei que ia mudar a palavra não muda. Passarás os céus e a terra. Olha como a Bíblia existe, e Deus existe. Passarás os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Ela é a mesma de 7.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, ela é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, isso não muda. Então essa semana,
você vai se colocar no lugar de Deus. E você vai se julgar. Qual seria o seu veredito, se você fosse Deus, em relação a você? Absolvição ou condenação? Bispo, eu estou vendo que é melhor a gente dar uma recorrida, porque se eu subir com esse processo agora, a casa cai para mim. Então é melhor, vamos arrumar esses autos primeiro, depois eu levo. Depois a gente faz isso. Aquilo que te condena, aquilo que o seu coração te condena, se está te fazendo mal, para de fazer, meu filho. Se acerta com Deus. Amém, gente? Se acerta com Deus, gente. Minha filha, eu não vou te iludir não, minha filha. Eu podia falar para você, tua vida mudou agora. É mentira. Mentira. Tua vida vai mudar quando você mudar por dentro. Você tem que mudar primeiro, meu querido. Quem é dona de casa? Tem o pátio da sua casa? Quem tem pátio em casa? Você que está indo em São Paulo não sabe o que é pátio. Como eu não sabia, pátio é quintal. Não é isso? Você fala assim, eu tenho uma pecinha em casa. O paulista vai achar que você tem uma porquinha, um parafuso. Eu sou paulista. Mas ó, sou paulista, mas estou tanto tempo fora. Só fiquei um ano lá e voltei de novo para fora. Olha só. A senhora que limpa a sua casa, você limpa do quintal para dentro? Ou você limpa de dentro para fora? É óbvio, né, minha querida? Espera lá, se fosse o Ricardo de Holanda, ia limpar do quintal para dentro. Mas a senhora, o senhor que mora sozinho, você limpa de dentro para fora. Então as coisas é assim, a natureza, a lei é essa. Muda de dentro para fora, e lá fora vai estar tudo transformado na sua vida. Quando aqui mudar, o lado de fora vai estar tudo mudado. Diga glória a Deus. Entender a palavra? Aí sabe o que Deus falou ainda para Davi? Deus falou, Davi, eu te dei todas as esposas de Saul, eu te dei tudo, tudo. Para que você foi se meter com Urias? Você não tinha tudo, Davi? Para que você foi se meter com Urias? Então, a partir de hoje, a espada não se apartará da sua casa. E sabe por quê? Não é porque você matou Urias, não. É porque além de matar ele, quem matou ele foi o povo que eu não quero na face da terra, os amonitas. Você entregou o teu irmão na mão do inimigo, por causa de vaidade tua. Não foi Davi que derramou o sangue dele, não. Foi o inimigo que matou. Davi levou para o inimigo. Isso Deus considerou como uma traição. Uma traição. E aí Deus falou, então a partir de hoje, a espada não se apartará da sua casa. E ó, a casa de Davi virou uma bagunça. Você sabia que o irmão estuprou a própria irmã? O filho de Davi. Se eu não me engano, acho que o nome dela era Tamar, né? Tamar. Abnom e Tamar. Aí o Absalão matou o irmão que estuprou a irmã. E depois o Absalão foi querer matar quem? O pai. Sem contar que aquele filho, o primeiro filho de Betseba, morreu. Meu Deus, Deus é ruim. Deus não é ruim não, meu filho. Deus é justo. Se tem alguém que Deus amava nessa terra, esse alguém era Davi. Que Deus amava demais. Demais.
No entanto, que a Bíblia fala que o único homem que tinha um coração semelhante ao de Deus era Davi. Agora olha para mim, outra lição. Não vai sair pecando por aí e falar, eu sou Davi. Não, outra lição. Apesar de todos os erros que Davi cometeu, ele foi o único homem que teve o coração semelhante ao de Deus. Isso é para você que está aqui e fala assim, eu já errei tanto, mas tanto, vezes tanto, multiplicado por tanto. Será que eu tenho jeito? Meu filho, se Davi teve, meu filho, você tem também. Hoje você pode estar sendo réu, se você se julgar a si próprio a partir de agora. Mas amanhã o Senhor vai te absolver. É só você se arrepender e se voltar para Jesus. Amém?